Deus existe? Neste vídeo, vamos explorar essa questão complexa e fascinante que tem intrigado filósofos, teólogos e cientistas ao longo da história. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão enquanto mergulhamos no cerne dessa questão essencial, a existência de Deus. Mas, será que a questão de Deus, ou de uma entidade suprema, é apenas um produto do pensamento humano? Nós não só investigamos a sua existência, mas também a natureza e as origens da fé. Mesmo nos Upanishads da Índia, onde o conhecimento espiritual e cósmico é profundamente explorado, a questão de Deus nem sempre é mencionada diretamente. Isso nos leva a ponderar se o conceito de Deus é uma criação posterior. O que define a entidade que chamamos de Deus? Uma força onipotente, onisciente, eterna, compassiva, justa e absolutamente boa. Vamos começar examinando a perspectiva única de Buda sobre a questão da existência de Deus. Um dia, alguém perguntou a Buda: Deus existe? Surpreendentemente, Buda respondeu afirmativamente. Mas por que essa resposta inesperada de um mestre que muitas vezes é associado ao ateísmo? Para entender a resposta de Buda, precisamos mergulhar nos ensinamentos do Iluminado. Capítulo 1. A resposta de Buda. Um dia, alguém perguntou ao Buda: Deus existe? O Buda olhou para a pessoa e respondeu: Sim. A pessoa não pôde acreditar no que ouvia, pois é comumente dito que Buda não acreditava em Deus. Então, por que ele responderia assim? Naquela ocasião, Ananda, um dos discípulos mais próximos de Buda, estava presente. Ele também ficou surpreso. Buda nunca havia afirmado tal coisa, sem qualificações ou condições. Ao longo de sua vida, ele havia criticado fortemente qualquer noção de Deus. Havia um acordo entre Buda e Ananda. Ananda era primo de Buda. Antes de se tornar discípulo de Buda, Ananda havia feito uma condição. Você deve me prometer algumas coisas. Agora, eu sou seu primo. Mas quando me tornar seu discípulo, terei que obedecê-lo. Mas agora, posso fazer pedidos, e você deve atender. Buda disse: Eu te conheço bem. Você não pedirá nada que eu não possa fazer. Por favor, fale. Ananda disse: Não é nada demais, apenas alguns pequenos pedidos. Um é que todas as noites, antes de dormir, se eu lhe perguntar algo, você deve responder. Você não pode dizer: Estou muito cansado, hoje, de interagir e conversar com tantas pessoas. Você terá que me responder. Durante o dia, eu não perguntarei e não o incomodarei. Mas ainda não estou iluminado. Ocasionalmente, terei algumas perguntas. Buda respondeu: Eu aceito. Ananda continuou: Você não me enviará para longe. Eu estarei sempre ao seu lado e cuidarei de você até a morte. Você não me ordenará: Vá e espalhe meus ensinamentos, como fez com os outros. Você não me enviará a lugar algum. Buda disse: Tudo bem, isso não é um problema. Ananda acrescentou: Se eu trouxer alguém para conhecê-lo, não importa a hora, mesmo à meia-noite, você deve encontrar essa pessoa. Esses são os poucos favores especiais que você deve me conceder. Buda disse: Eu concordo com tudo, pois eu o conheço bem. Você não aproveitará desses favores. Então, quando Ananda ficou espantado com Buda, afirmando que há um Deus, mas ele não podia perguntar em meio a uma multidão. Naquela tarde, outra pessoa veio e perguntou a Buda a mesma pergunta: Deus existe? Ele respondeu: Não, não há Deus. A situação ficou complicada. Ananda estava completamente confuso, mas suportou. Naquela noite, outra pessoa veio ao Buda. Você pode me falar sobre Deus? Buda olhou para ele, fechou os olhos e ficou completamente em silêncio. A outra pessoa também fechou os olhos. Ambos ficaram em silêncio por meia hora. Antes de sair, a pessoa se curvou para beijar os pés de Buda e disse: Obrigado por seu ensinamento.
Esses eventos sobrecarregaram Ananda. O tempo parecia parar enquanto Ananda sentia um fogo ardendo dentro de si. Uma vez que todos haviam saído, Ananda correu até Buda e disse: "Eu não consigo entender." Aqueles três não ouviram todas as respostas. Eles só ouviram uma. Mas nós ouvimos todas. Você deve nos considerar também. Ficaremos loucos. Se isso continuar, não sei como vamos lidar. Buda respondeu: "Você deve lembrar de algo. Primeiro, aquelas perguntas não eram suas. Então, eu não respondi para você. Por que você está perplexo? Não é da sua conta. É entre mim e aquelas pessoas." Ananda disse: "Eu entendo agora. Aquela não era a minha pergunta e você não respondeu para mim. Mas eu tenho ouvidos e posso ouvir. Eu ouvi a pergunta e também ouvi a resposta. As três respostas se contradizem completamente. Primeiro você disse sim, depois não. Finalmente, você ficou em silêncio. Você não disse uma palavra, mas aquela pessoa beijou seus pés e disse: obrigado pelo seu ensinamento. E nós testemunhamos tudo isso. Você não disse nada a essa pessoa." Buda disse: "Você vê a vida de uma maneira rígida. Esse é o seu problema. Tudo é relativo. Para a primeira pessoa, a resposta tinha que ser sim, porque isso combinava com ele, sua pergunta, sua essência, sua vida. Eu respondi sim porque ele é ateu. Ele não acredita em Deus, e eu não queria apoiar sua ignorância. Ele sempre diz que não há Deus. Mesmo que haja um pequeno pedaço inexplorado, talvez Deus exista lá. Você só pode afirmar absolutamente que não há Deus após ter explorado toda a existência. Até então, é apenas uma crença cega que não há Deus. Ele não tem experiência real de Deus. Então eu tive que destruí-lo. Eu tive que acordá-lo. Eu tive que dar um golpe forte. Eu respondi sim porque era relativo a ele, a sua pessoa. Ele não perguntou apenas para perguntar. A mesma pergunta de outra pessoa poderia exigir uma resposta diferente. Portanto, eu respondi não para a segunda pessoa. A mesma pergunta, as mesmas palavras. Mas quem estava por trás da pergunta era uma pessoa diferente. Então a relação entre a palavra e suas implicações havia mudado. A segunda pessoa era tão ignorante quanto a primeira, mas em oposição. Ele acredita em Deus e queria que eu apoiasse sua crença. Eu não apoio a crença de ninguém, porque a crença é uma barreira. Não importa qual seja a crença, se é certa ou errada. Nenhuma crença é certa. Nenhuma crença é errada. Todas as crenças são ignorantes. Eu tive que dizer não para ele. Pergunte a pergunta certa. A terceira pessoa não tinha crenças. Ele não perguntou: Deus existe? Ele se aproximou com a mente aberta, livre de preconceitos, ideologias ou preconceitos. Ele era saudável e inteligente. Ele perguntou: o que você pode dizer sobre Deus? Ele não veio buscar apoio para suas crenças. Ele não veio buscar fé. Ele perguntou não com preconceito, mas sobre minha experiência. O que você pode dizer sobre Deus? Eu sabia que ele não tinha crenças, se ele acreditava ou não. Ele era inocente. Para alguém assim, a pergunta não é muito importante. Eu não podia dizer sim, nem podia dizer não. Apenas o silêncio era apropriado. E assim como eu antecipei, ele fechou os olhos quando me viu fechar os meus. Ele entendeu minha resposta. Fique em silêncio e olhe para dentro. Ele meditou comigo por meia hora, e sua resposta foi que Deus não é uma teoria a ser seguida ou oposta. É por isso que ele me agradeceu. E você se pergunta por que ele me agradeceu. Ele recebeu a resposta de que o silêncio é sagrado, que o silêncio é santo. Além do silêncio, não há divindade. Ele saiu em alegria, realizado. Ele encontrou sua resposta. Meu papel era permitir que ele estivesse em minha presença. E se Deus te criou? Se assumirmos que Deus nos criou, isso implica que somos reflexos dele. Também devemos ser oniscientes, generosos, amorosos e eternos. Mas realmente incorporamos essas qualidades nobres?
Ou estamos apenas nos assumindo assim? Se Deus é quem te criou, Ele deve ser uma entidade extraordinária, pois Ele escolheu que você viva uma vida desafiadora. Quando olhamos para nossas próprias vidas, o que vemos? É perfeição, alegria transbordante e deleite imaculado? Ou observamos uma realidade mundana, onde felicidade e tristeza se misturam e os desafios são incessantes? Talvez tenhamos inventado a ideia de Deus para refletir nossos próprios desejos, medos e necessidade de segurança. Na história da Índia, centenas de milhares de deuses são adorados, cada divindade local tendo seu próprio séquito. Isso nos leva a refletir se todas essas divindades são meramente produtos da mente humana, criadas e então veneradas na imagem que nós mesmos fabricamos. Capítulo 2. Buda e Ananda. Ananda era primo de Buda e filho de Amitodana, que era irmão do rei Suddhodana, pai de Buda. Porque seu nascimento trouxe grande alegria a todos na família, ele foi nomeado Ananda, que significa alegria. Ananda se tornou monge sob o Buda, junto com outros jovens do clã Sakya, incluindo Anuruddha, Bhadra, Bhaga, Kimbila e Devadatta. Quando Buda tinha 55 anos, Ananda foi nomeado como seu atendente pessoal. Pelos próximos 25 anos, até o falecimento de Buda no Nirvana, Ananda permaneceu constantemente ao lado de Buda, atendendo às suas necessidades diárias. Ananda possuía uma memória extraordinária, registrando todos os discursos de Buda, bem como os de vários discípulos seniores, sem omissão. Uma vez, um Brahmane perguntou a Ananda quantos ensinamentos ele lembrava, e Ananda respondeu que lembrava 82 mil discursos de Buda e 2 mil dos bhikkhus, os discípulos de Buda, totalizando 84 mil ensinamentos. Buda elogiou as 5 virtudes de Ananda: aprendizado extensivo, memória excelente, firmeza, cuidado meticuloso e boa conduta. Foi somente após o Nirvana de Buda que Ananda atingiu o estado de um Arhat. Isso porque, enquanto Buda estava vivo, Ananda estava ocupado com seus deveres como atendente e com a memorização dos ensinamentos de Buda, como um discípulo erudito imerso em vasta literatura. Ananda entrou no Nirvana aos 120 anos. A história. Imóvel no sono. Quando dormia, Buda mantinha uma única posição durante toda a noite. Ele nunca se virava. Essa postura de dormir se tornou famosa. Muitas estátuas de Buda no Sri Lanka, China, Japão, Vietnã e Índia foram esculpidas nessa pose. Em Ajanta, Índia, há uma estátua de Buda reclinado. Essa postura de dormir foi descrita por Ananda. Um dia, Ananda perguntou: "Eu sempre me perguntei, você fica nessa posição a noite toda. Você dorme? Normalmente as pessoas se viram enquanto dormem. Mas quando você dorme, ou parece dormir, parece estar plenamente consciente. É como se você estivesse consciente de cada movimento do seu corpo. Você não se vira inconscientemente." Buda respondeu: "De fato, quando a mente cessa sua inquietação, não há sonhos, apenas o corpo dorme. A consciência está sempre alerta. Você já imaginou estar mais próximo de Deus e, ao mesmo tempo, alcançar novos níveis de prosperidade financeira? Isso é totalmente possível com o novo e-book chamado A Prosperidade Divina. Com ele, você encontrará não apenas sabedoria espiritual, mas também estratégias poderosas para impulsionar sua jornada financeira, seguindo os princípios de Deus. Imagine-se aplicando os ensinamentos divinos para atrair abundância e sucesso em sua vida profissional e financeira. Ao mergulhar nesse e-book, você não só fortalecerá sua conexão com o divino, mas também aprenderá como alinhar seus propósitos espirituais com suas metas materiais. Você descobrirá segredos antigos que revelarão como manifestar riqueza e abundância através da fé e da confiança em Deus. Mas não é só isso.
Ao adquirir hoje, você estará dando o primeiro passo em direção a uma vida mais próspera e significativa. Este e-book não apenas o aproximará de Deus, mas também abrirá portas para oportunidades financeiras que você nunca imaginou possíveis. Então, não perca mais tempo. Deixe que os ensinamentos divinos guiem sua jornada espiritual e financeira. Adquira agora mesmo o e-book A Prosperidade Divina e experimente uma transformação profunda em sua relação com o divino e em sua situação financeira. O link para acessar está fixado nos comentários e na descrição desse vídeo. Sua alma e sua carteira agradecerão. Enfim, encerramos aqui nossa busca pela existência de Deus, explorando a perspectiva do Buda, desde a filosofia até os ensinamentos de Buda. Convido você a continuar refletindo sobre essas questões e buscando a verdade por conta própria. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta. Deixe um comentário com sua opinião sobre o que vimos e aprendemos com esse vídeo. Até breve.